Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre uma questão muito importante e pouco abordada nas mídias, que é a questão da exclusão digital. A dificuldade trazida pela tecnologia no dia a dia de algumas pessoas precisa ser discutida, porque a modernidade mudou diversos aspectos do nosso comportamento, desde a maneira como consumimos produtos e assimilamos novos conhecimentos, até mesmo a maneira como acontecem as nossas interações afetivas. Então, ainda que os benefícios trazidos pela modernidade sejam inúmeros, a gente precisa pensar sobre os pontos negativos também, que são interações pessoais mais distantes, um risco na segurança da informação e privacidade, inteligência artificial como competidora no mercado de trabalho e principalmente o fato de favorecer somente uma parcela da população, deixando os demais excluídos e causando um distanciamento. Por conta dessa segregação, a internet inviabiliza o espaço público e acaba deixando de representar uma vontade geral. Entre os grupos que sofrem com essa exclusão, a gente pode citar os cidadãos de baixa renda, que não têm condições de se inserir nesse meio, os idosos que não apresentam interesse em aprender ou facilidade, os analfabetos funcionais, que não conseguem acompanhar as informações disponibilizadas na internet, os deficientes visuais e os que moram em localidades onde usar a internet é impossível pela falta de serviço na região. De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, em 2019, apenas 28% da população mais pobre, que é a classe D e E, possuem acesso à internet, porque acham muito caro. Esse resultado acaba evidenciando a desigualdade no país, porque se a gente compara com os acessos feitos pela classe alta, a gente chega a um valor de 69% de indivíduos da classe C atuando na internet, 93% da classe B e 99% da classe A. Então, de fato, o preço é apontado como maior barreira. Ainda falando em pesquisas, essa feita pelo IBGE, podemos ver que somente 38,7% dos idosos usam a internet. Somente 12,1% das pessoas sem instrução acessam a rede também. E nas áreas rurais, o principal motivo continua sendo a indisponibilidade do serviço no local. Isso compreende 20,8%. Falando sobre dados do indicador de analfabetismo funcional, em 2018, 3 em cada 10 jovens e adultos entre 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais. Esse grupo consegue ler algumas palavras, mas é incapaz de compreender textos simples, fazer operações matemáticas ou interpretar textos. Isso equivale a aproximadamente 38 milhões de pessoas. Além dos analfabetos funcionais, nós temos também os absolutos, que compreendem 8% da população. A evolução digital influencia inclusive nas taxas de desemprego do país. Isso porque, atualmente, as empresas investiram na automatização dos seus processos, cortando o custo dos funcionários que puderam ser substituídos por máquinas. Por conta disso, é normal que a gente veja clientes atuando de forma ativa, se autoatendendo em diversos estabelecimentos e situações. Então, a partir de relatos de pessoas com experiências negativas sobre a utilização delas no mundo tecnológico, traremos personagens que mostrarão a segregação que o uso da internet pode trazer, as dificuldades sofridas pelos que não têm habilidade suficiente para acessar, como isso prejudica a vida deles e como fez com que parte da população ficasse muito atrás das demais. Traremos a Maria Aparecida, de 77 anos, que é aposentada e que contará a sua experiência ao envelhecer em meio ao desenvolvimento constante da tecnologia. Para alguns idosos, inclusive para a entrevistada, a tecnologia possui sinônimo de aversão. Temos também a história do Bruno, que nos fará pensar sobre o significado dos aparatos tecnológicos para os que possuem algum tipo de deficiência. Nesse caso, focaremos na deficiência visual. O personagem Jorge vai representar a vida das pessoas que são duplamente atingidas
Primeiro, pela condição de vida que possui por conta do analfabetismo e, por consequência, também não tem condição de fazer o uso dos aparatos tecnológicos. Sobre a personagem Edileuza, a gente vai acompanhar a dificuldade que ela teve ao viver sem tecnologia no período difícil de pandemia que vivemos ao longo do ano de 2020 e agora no ano de 2021 também. E você, que está vendo esse vídeo, já se perguntou como viveria sem as facilidades que a tecnologia nos trouxe? Você conseguiria chegar ao endereço desconhecido sem a ajuda do Waze? Como trabalharia remotamente ou organizaria uma reunião? O que você faria para ver os seus entes queridos sem a possibilidade de efetuar as chamadas de vídeo? Você, que estuda para o vestibular, como acompanharia as aulas e tiraria as dúvidas com os professores para se preparar para o tão esperado momento? E mais importante, como você estaria vendo esse vídeo?